Olá, pessoas, seguidores meus no perfil do Instagram e do YouTube também, né, que visitam meu YouTube. Eu tenho um recado muito importante para vocês e para mim mesmo, né? Cuidado com as ilusões, né? Temos que saber separar o que é verdade do que é ilusão. A questão é que muitas vezes uma ilusão é confortável, é prazerosa e a gente prefere pender para o lado da ilusão. E muitos estão acostumados, né? Em criar essa fantasia, essa mentira em torno de si e viver essa ilusão, né? Já tem gente que já faz isso por muito tempo e esses são muito difíceis, né, de se desvencilhar dessa questão. Mas nós, né, que nos arvoramos a estudar e a vivenciar a doutrina espírita, né, o espiritismo, não podemos mais andar nessa vibe, né? E nós, mais do que as outras pessoas, não é que nós espíritas somos melhores do que os outros, não. Muito pelo contrário, a gente tem que ser melhor para os outros e não ser melhor do que os outros, né? Isso é que é ser o bom espírita. Então nós, enquanto espíritas mesmo, sérios, que procuramos aprender realmente sobre as realidades do espírito a partir da doutrina espírita, nós temos... Eita, até engasguei. Nós, mais do que os outros, temos que estar ciente dessa questão das ilusões. Porque, veja, a vida espiritual é uma realidade, né? Mas há muitas ilusões envolvendo as verdades espirituais. Então a gente tem que saber separar o que é real e o que não é. Coisa que Allan Kardec conseguiu fazer muito bem, né? O que era fantasioso naquelas manifestações, o que era verdadeiro, o que era fantasioso, as pessoas acreditavam por ignorância, outros que gostavam dessas fantasias por má fé, né? E por aí vai. Então, assim, e eu não falo só dessa postura das ilusões, não é com relação só às questões fenomenológicas do fenômeno espiritual disso não, mas sobre todas essas questões, né, que envolvem as nossas posturas, as nossas atitudes no campo do conhecimento e no campo da moral também, né, do nosso direcionamento ético-moral, né, o que é correto é, o que não é correto não é, né? As pessoas, a gente tem essa mania de sempre ficar botando uns meios termos. É claro que a vida não tem receita de bolo, né, gente? Nessa coisa, isso é assim, isso é assado. A gente sabe que a vida é mais complexa, né? Muitas vezes certo e errado se confundem, porque tem coisas que era considerada errada no passado que hoje são consideradas certas. Por exemplo, uma das coisas, o contato com os espíritos desencarnados que no Velho Testamento era condenado, né? E hoje a gente viu que não é nada disso, né? Também naquela época as pessoas procuravam, vamos dizer assim, naquele contexto, né? A comunicação com os espíritos para fins menos dignos. Hoje isso ainda acontece muito, né? Mas cada um vai colher aquilo que planta, né? Mas havia uma proibição geral. Aqui no Brasil mesmo, no início, né, da civilização brasileira, houve uma perseguição, né? Com quem quer dizer, no início não, né? Que o início foi lá 1500, mas assim, no período, né, que o espiritismo aparece né, e o Brasil começou a receber as informações sobre a existência do espiritismo, né? Inclusive dizem que foi em Mata de São João aqui na Bahia, olha que interessante, né? Houve uma perseguição com os espíritas, né? Que a conta de espíritas serem feiticeiros, serem, né, essa coisa toda que já perseguiam as religiões afro, né? Que também é um preconceito terrível, não tinha nada a ver, mas pegavam, repetiu o que? Perseguiam os espíritas na mesma, no mesmo direcionamento mental que perseguia também as religiões afro, o candomblé, porque era tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa, né? Que seja melhor nem pior, mas é uma coisa diferente. Mas éramos, né? Os espíritas eram perseguidos também, né? Você vê que até hoje as religiões afro são ainda perseguidas, o que é realmente um absurdo, né? Então, assim, então tem coisas que hoje são certas que antes eram ditas como erradas. Eu sei que há esse relativismo, né? Com certeza. A gente tem que saber ter sabedoria. Mas há outras coisas não. Há outras coisas que é certo, é errado, que não tem esse relativismo não. E como é que a gente diferencia?
Desenvolvendo a sabedoria, né? O senso crítico. Não tem outra saída, é desenvolver o discernimento. Do mesmo jeito que para separar as realidades das ilusões, que são muitas e são agradáveis, temos que ter discernimento, sabedoria, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus!